Aí que estou gravando. Beleza? Eu vou começar, e aí outras maravilhosas que forem chegando, vai pegando ritmo, vai acompanhando. Bom, sejam muito bem-vindas oficialmente ao Raízes Sagradas Portal 33, sua colheita interna. Muito obrigada por todas aqui, pelo interesse, pela confiança e também, honrando o processo de cada uma de vocês. Então, como eu comentei, né, caderno e lápis, a sua vela, se talvez alguém entrou depois, né, sua vela, a carta da abundância para quem escreveu. Quem não escreveu, vem com a intenção, e isso já conta muito. Bom, deixe do ladinho aí uma água também, para a gente ir, né, nesse processo, 1h30, talvez. E vou pedir, né, se você sentir, claro, compartilha ao longo do nosso encontro, escreve no chat, mas o mais importante, se conecte, né? Deixa de ladinho o celular, silencia se possível, fecha as redes sociais, se permita o presente de estar aqui presente. Maravilhosa. E assim eu tenho certeza que vai ser muito mais delicioso, certo? Hoje não é um encontro para aprender um pouquinho mais. Além disso, hoje é um encontro para interromper o automático. Essa é a principal proposta, tá? E um dia para a gente olhar para dentro com muita maturidade, reconhecer o que aí dentro já amadureceu para ser colhido. Mas primeiro, eu quero te convidar a pausar. Então, se puder, feche os olhos por alguns segundinhos. Solte o seu corpo aí onde você está. Respire fundo. Permaneça com os olhos fechados só mais um pouquinho. Hoje você não precisa performar, não precisa entender tudo, não precisa concordar com tudo. Você só precisa estar presente em você. Estar disposta e inteira. Respire mais uma vez bem fundo. Solta o ar pela boca, deixa a tensão sair, deixa o estresse do dia sair, deixa o probleminha lá fora. Vai abrindo os olhos devagar e vem comigo. Eu preciso começar, maravilhosa, com uma pergunta que pode ser desconfortável. Por que transformação começa onde a zona de conforto termina, né? E eu também acredito que o papel da mentora precisa ser esse de provocar para tirar dessa zona de conforto. Então, eu vou te perguntar. Quantas decisões da sua vida hoje são realmente suas? Quantas decisões da sua vida hoje são realmente suas? Quantas são herdadas? Quantas são medo? Necessidade de aceitação? Quantas são adaptação? Quem nunca, né? Muitas mulheres confundem adaptação. Muitas mulheres confundem adaptação com identidade. Muitas mulheres confundem herança geracional com sentença. E o maior bloqueio energético, maravilhosa, não é espiritual e nem ancestral. É identitário. Ou seja, é a forma como você se enxerga e se afirma. É a forma como você escolhe ser, viver todos os seus dias em livre-arbítrio. E hoje, a neurociência, ela explica isso com muita clareza quando ela traz que o cérebro funciona por repetição e economia de energia. Então, ele prefere manter padrões conhecidos, mesmo quando eles já não fazem mais sentido. É um mecanismo de defesa. E por isso, mudar não é só querer.
é reprogramar o que já foi automatizado. E isso é possível, maravilhosa. É possível. A gente vai falar disso aqui um pouco mais hoje. Então, quando a gente se sente travada, na maioria das vezes, é porque estamos vivendo uma versão antiga de nós mesmas, que foi construída para sobreviver e não para florescer. É uma versão que foi útil em algum momento, mas que não representa mais quem somos hoje. E manter isso tem um custo muito alto. O de viver uma vida que não representa a vida que merecemos viver. Faz sentido? Só que para ter mais, é preciso ser mais. Anota isso. Para ter mais, é preciso ser mais. Só que aqui tem uma complexidade nessa frase, porque, beleza, para ter mais é preciso ser mais. Só que necessariamente a gente precisa ser primeiro, para depois a gente ter. Porque se a gente tiver sem ser, não sustenta. Em alguma hora cai por terra. Então eu quero te provocar mais uma vez, com uma reflexão. Quem você vem escolhendo ser? É compatível com o que você quer ter? Faz sentido quando eu falo que o processo não é sobre mirar no que você quer ter, mas sim em quem você precisa ser para sustentar esse ter? O mundo ensina para a gente errado. Ele ensina o processo inverso, porque quando a gente quer ter, a gente não mede. A gente só sai atropelando tudo, mete o modo trator, e aí chega uma hora que não sustenta. É quando a gente se vê exausta, é quando a gente se vê travada, é quando a gente se vê andando em círculos. Inclusive, eu comentei agora há pouco sobre a questão da ancestralidade, né? Que herança geracional não é sentença. Nós não estamos fadadas a repetir os padrões de quem veio antes. Pelo contrário, hoje, com essa consciência, nós temos tudo que é necessário para quebrar esses padrões e honrar essa ancestralidade vivendo uma vida diferente. Para trabalhar mais nisso, eu vou dar um presente para vocês, depois eu vou enviar lá no nosso grupo. Eu vou entregar para vocês de presente o Oráculo das Anciãs. Algumas de vocês já têm, quem já participou de outros Raízes Sagradas, né? Mas eu criei esse oráculo especialmente para o Raízes Sagradas, focando na sabedoria ancestral da nossa linhagem feminina. Então, eu sempre digo que raiz não é origem, é base. Não é só origem, né? É base. E a base, ela pode nutrir para tornar sólido, mas ela pode prender e se tornar falha. Depende de como a gente se relaciona com essa base, com essas raízes. E o tarô ensina para a gente muito lindamente que tudo que a gente constrói em base sólida perdura o teste do tempo. Mas se essa base é falha, cedo ou tarde, cai por terra. Então, esse oráculo, ele serve como uma bússola para a nutrição dessas raízes e quebra dos padrões que poderiam te amarrar. Então, eu espero que vocês aproveitem, gostem. Eu vou enviar no grupo depois. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. E, além disso, no final do encontro aqui de hoje, eu vou te entregar uma surpresa inédita e essa ninguém nunca recebeu antes. Então, fica comigo aqui até o final. Bora juntas. Antes da gente começar oficialmente, porque aqui foi só um esquenta, eu quero me apresentar rapidinho, porque eu vi algumas carinhas novas por aqui. Eu sei que tem gente que ainda não me conhece. Então, muito brevemente. Eu sou a Mai Moraes, eu sou terapeuta holística, mentora de mulheres, estudante de neurociência, de sagrado feminino. Sou taróloga, astróloga, numeróloga, reikiana, outras coisitas mais. Mas nada disso me trouxe até aqui. Não foi cargo, não foi curso, não foi diploma. O que me trouxe até aqui, maravilhosa, foi justamente uma travessia pessoal. Eu construí uma vida funcional desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar há 14 anos, fui criando uma carreira sólida ali numa outra área, desenvolvi independência e estabilidade, morei 11 anos nos Estados Unidos. E externamente tudo funcionava muito bem, parecia maravilhoso. Mas internamente eu estava completamente desconectada.
ansiedade, insônia, gastrite, crise de pânico, relacionamento tóxico e por aí vai. O corpo falava, gritava, mas eu ignorava. Até que chegou um momento que eu posso escrever como um momento mais baixo da minha vida, que eu percebi que não dava mais para seguir sem olhar para dentro. E foi ali que aí eu entendi algo que mudou tudo completamente. Qualidade de vida vai muito além de somente conforto externo. É principalmente sobre coerência interna. Faz sentido? Qualidade de vida vai muito além de somente conforto externo. É principalmente sobre coerência interna. Alguém se identifica de alguma forma? Eu tô vendo vocês aqui, sim. É isso, maravilhosas. Sem mais delongas, certo? Bora começar. Então, pega teu caderno, teu lápis, o interno grita, Bru, sim, o interno grita. E ele nunca está errado, é aí que tá a questão, né? Mas pega então tua caneta, teu lápis, teu diário de bordo e vamos lá. Como eu enviei lá no nosso grupo hoje mais cedo, hoje é 3/3, um portal muito potente de alinhamento, coerência entre sentir, aceitar, viver. E estamos sob a regência de um eclipse lunar total, que acelera encerramentos e revela o que já não se sustenta. O céu aponta ajustes maravilhosas sempre, mas a gente precisa decidir atravessar. Alguém sentiu o dia de hoje diferente? Uma energia mais... Sim. Tive até uns pesadelos, um babado. E aí, no dia 20 de março, dia que Mercúrio sai da retrogradação, porque tem isso, né? Portal 33, eclipse de lua cheia total em Virgem, no meio de um eclipse retrógrado, de um Mercúrio retrógrado, chegando no fim de um ano novo astrológico para o começo de um ano né, novo que se inicia também nesse dia 20, e também é o momento que entramos no outono. E o outono, aqui no hemisfério sul, né? Eu vi já carinhas de hemisfério norte, mas então eu vou focar aqui, mas a energia está aí para todos, né? O outono não pede expansão, certo? Ele pede maturidade, porque o outono é a estação da colheita. E por isso o tema de hoje é só colheita interna. Então, as folhas não caem por fraqueza, elas caem por inteligência. E desapegar, soltar, não é perder. A natureza ensina isso muito bem pra gente, é criar espaço. Ou seja, o eclipse lunar total em Virgem, o portal 33 e a chegada do outono muito em breve apontam para um mesmo movimento: alinhar, ajustar e soltar. O eclipse revela o que precisa ser encerrado. O 33 evidencia a incoerência entre o sentir, aceitar e viver. E o outono ensina que desapegar é a maturidade. Tudo converge para um convite simples, né? Porque não é simples, e profundo de flexibilizar, se alinhar e deixar cair o que já não se sustenta, o que já não sustenta a sua verdade. E aqui a pergunta é: o que em você já cumpriu o papel, mas você continua sustentando? O que em você já cumpriu o papel, mas você continua sustentando? Perceba, maravilhosa, características das suas versões antigas que já não ressoam mais com você hoje. Funções que não te representam mais, papéis que não fazem mais sentido. Perceba o porquê você continua sustentando tudo isso, mesmo sabendo disso. Quais as suas justificativas internas? Seja sincera com você. Porque só você tem o poder de mudar tudo isso. Por isso que eu sempre brinco. Eu vi que tem carinhas aqui, tem mentoradas minhas aqui, mulheres que já passaram por atendimentos, mas com as minhas mentoradas eu vou direto na tora. Eu não vendo transformação, nem vem que você não vai encontrar aqui. Eu vendo caminhos que te guiam para você se transformar, porque a única pessoa que pode transformar a nossa vida é a gente.
Não é minha mãe, não é meu pai, não é o meu marido, não é o meu filho, não é a minha mentora, não é o guru, não é a influencer, não é ninguém além de nós. Antes desse encontro, eu te convidei a escrever a carta da abundância. Então, eu vou pedir para você refletir aqui comigo. E qualquer insight que possa surgir, anota aí, né? Não perca, que isso é ouro. Mas de que lugar interno essa carta foi escrita? E se você não escreveu a carta, quando você pensa na sua abundância, de que lugar isso vem? De confiança ou de cansaço? De potência ou de escassez emocional? E eu pergunto, maravilhosa, porque toda colheita interna começa com honestidade. Agora nós vamos entrar numa prática, eu vou começar um preparo para essa prática, mas eu preciso ser muito honesta, porque essa prática ela vai te mostrar o que pode ser alinhamento, o que é alinhamento para você nesse momento, mas ela não vai sustentar isso sozinha. Alinhamento sem estrutura vira somente uma memória bonita. E a estrutura quem banca somos nós, todos os dias. Não existe fórmula mágica. O que sustenta é a ação. Guarda isso. Não existe fórmula mágica, não existe alguém que vai salvar você, não é a ação. O que sustenta é a ação. Só que se a gente age sem consciência, corremos um grande risco de meter os pés pelas mãos. Quem nunca, mais uma vez, né? Durante a divulgação desse Raízes Sagradas, eu comentei que teríamos a regência da Rainha de Paus do tarô, né? Vou tentar mostrar para vocês essa bonita aqui. E são 4 as rainhas no baralho, né? Cada uma com sua especificação, e cada uma delas representa um arquétipo que já existe dentro de nós, mas que às vezes não está ativado. E a Rainha de Paus, por sua vez, representa o elemento fogo. E o elemento fogo representa o nosso campo energético. Agora você vai começar a perceber melhor os ganchos todos que eu fiz, né? Então, a Rainha de Paus representa o elemento fogo. Aqui entra a nossa vela para esse ritual. Então, elemento fogo automaticamente representa o nosso campo energético. Por isso, ela é considerada a rainha da magia. Tem até um gatinho preto aqui, né? E com todas essas referências de fazer a sua magia acontecer. Mas existem outras simbologias atreladas à Rainha de Paus também. E aí, mais uma vez, né, as minhas mentoradas que já aprenderam sobre as luas internas do feminino vão saber que ela também está relacionada, né, ao arquétipo da feiticeira, que é o arquétipo conectado ao nosso ciclo pré-menstrual, né, o nosso período de poder, de intensidade, de discernimento, de limpeza. Vocês sabiam que todas as fases do nosso ciclo menstrual é ligado com um arquétipo, um elemento da natureza, uma fase da lua e uma estação do ano? Isso é incrível, porque é uma ferramenta muito potente para o autoconhecimento feminino. E adivinhem qual é a estação do ano para feiticeira barra rainha de paus? Outono. Então, outros significados quando essa carta está na mesa, né? São a criatividade, o foco, a vitalidade. Ela também segura aqui um girassol, né? Que representa isso. E essa é a rainha que manifesta os seus ideais para seguir o caminho de sua alma. Então, conhecendo essa rainha e sabendo que ela existe dentro de você, então agora pegue a sua vela, o que você trouxe aí para acender essa vela, e com muito cuidado, pelo amor de Deus, nós vamos acender a nossa vela, ancorando e oferecendo a chama desse fogo para a rainha de paus que vive dentro de cada uma de nós. A guardiã do fogo, da transformação profunda, da ação consciente, da energia vital e do comprometimento. Então, eu vou fazer aqui a minha. É potente isso, Bru, muito.
Eu vou fazer aqui a minha, e aí vocês podem ver geralmente como eu faço, né? Você pode falar teu nome completo, então eu vou fazer, se você quiser seguir, né? Mas você também pode seguir a tua intuição e fazer do seu jeitinho. Então, né? Eu, Mayra Moraes, ancoro esta vela para a força da minha rainha de paus, da minha feiticeira. Eu, Mayra Moraes, ancoro esta vela para a guardiã do fogo, da transformação profunda, da ação consciente, da energia vital e do comprometimento. Eu, Mayra Moraes, ancoro esta vela para a chama do fogo da minha rainha de paus. Assim seja, amém, arro, axé e todas as coisas que a gente pode invocar para o nosso bem, que sejam do bem. Depois que você acender a sua vela, eu vou te pedir para você pegar a sua carta e você vai reler esta carta. Você vai ler ela todinha e depois do nosso encontro, eu vou pedir, claro, se ressoar com você, para que você leia essa carta uma vez por semana, porque ela vai ser o combustível para o seu movimento diário de manifestação disso aqui. Então, eu vou dar um tempinho para que você leia, antes da gente começar. E agora, quando você lê, eu tinha comentado para vocês escreverem e não ler. E aí eu ia explicar o porquê. Como eu comentei, como eu perguntei, questionei um pouquinho mais cedo. Agora você vai ler e você vai se perceber de que lugar essa carta foi escrita. De potência, de escassez emocional, de fé, de medo, de insegurança, de prosperidade. Se conecta com isso, sem se julgar, sem expectativa. Só se permita ser. Dá mais uns minutinhos, que eu tô vendo que ainda tem maravilhosas lendo. A escrita é uma das ferramentas mais potentes que a gente pode utilizar para tirar tudo aquilo que ainda não é compreendido de dentro de nós. E aí eu digo que o som mais potente aos nossos ouvidos é a nossa própria voz, de maior impacto. Então, todas as vezes que a gente lê em voz alta uma escrita que veio de nós mesmas, é como uma comunicação interna direta e reta, numa potência de processo kármico, evolutivo, de transformação, de metamorfose gigantesca. Então, se você já terminou, vou pedir para você fechar os olhos, fique confortável no lugar em que você está, traga as referências de toda a escrita da sua carta da abundância, se colocando nesse lugar de poder da sua rainha de paus. Sinta seu corpo sendo sustentado aí onde você está. Você não entra neste campo sozinha. Hoje você entra com a mulher que sabe que não quer mais viver no automático. Visualize diante de você o portal 33. Ele pulsa, ele clareia, ele te chama. Vá na direção dele. E quando você atravessa, você entra no seu mundo interno. Um templo vivo, luminoso, silencioso.
onde nada te distrai, nada te exige, nada te cobra. Este é o seu território sagrado. Seu corpo é a sua casa. A sua energia é o seu templo. E não existe nada mais forte e potente do que isso. Agora traga suas mãos para a região do baixo ventre, seu lugar físico de poder, e sinta uma chama surgir através desse seu centro de poder. É uma chama calma, mas ela é forte e constante. A rainha de paus, a feiticeira, aparece para você com a sua tocha acesa. Ela é movimento, ela é força interna, ela é ação alinhada. Ela acende a parte de você que sabe o que quer. A parte de você que cria caminhos para viver a prosperidade que você merece. Ela acende a parte de você que se levanta para fazer essa carta da abundância acontecer na prática. Então, eu vou pedir para você repetir em voz alta depois de mim. Se não puder em voz alta, tudo bem, mentalmente também tem força. Eu honro minha energia e escolho meu caminho. Eu me movimento na direção da minha abundância. Eu me movo. Eu me torno a mulher que sustenta o que desejo viver. Eu me torno a mulher que sustenta o que desejo viver. Eu honro minha energia e escolho meu caminho. Eu honro e escolho. Eu me movimento na direção da abundância que eu quero e mereço viver. Eu me movimento com a abundância que eu quero e mereço. E eu me torno a mulher que sustenta o que eu desejo viver. Eu me torno a mulher que sustenta. Agora imagine raízes saindo do seu corpo inteirinho em direção à terra. O fogo que te habita não destrói suas raízes. Ele aquece o que precisa permanecer. Pergunte internamente: o que em mim já cumpriu com o papel? Como folhas secas, o que não te sustenta mais começa a cair. E você permite, maravilhosa. Você não perde nada ao soltar. Você cria espaço. E é esse espaço que vai receber a carta da abundância. É esse espaço que vai manifestar a sua carta da abundância. Agora imagine um eixo de luz atravessando o seu corpo, da base da sua coluna até o topo da sua cabeça.
esse eixo de luz alinha o que você sente, o que você pensa e o que você vive. Isso é coerência. Pergunte-se: o que eu posso fazer hoje para sustentar na prática toda a abundância que eu mereço viver? O que eu posso fazer hoje para sustentar na prática toda a abundância que eu mereço viver? Um pouquinho por dia, maravilhosa. Confie na resposta do teu mundo interno. Você não chegou aqui por acaso. Cada encontro, cada prática, cada reflexão reorganiza você por dentro, mesmo quando você ainda não consegue explicar. E hoje nós estamos falando sobre a sua colheita interna. Mas nós sabemos que colheita não acontece no dia que a gente planta. Colheita acontece depois de muito tempo de cuidado, de paciência, de silêncio, de confiar sem ver. E eu sei que muitas de vocês já passaram ou estão passando por fases difíceis, fases de dúvida, fases de cansaço, fases em que você se sente travada, que parecia que nada estava mudando. Mas a vida sempre responde para quem continua. E a colheita sempre começa de dentro. Se algo em você quer, é porque parte de você já é. A colheita começa dentro. Começa quando você se percebe mais consciente, mais firme, mais presente, mais dona de si. E talvez o que você colhe hoje seja uma resposta. Talvez seja uma clareza, um alívio. Talvez seja a sensação de que você não está mais perdida como antes. E isso já é resultado, isso já é movimento. Isso já é parte da sua colheita interna. Respira fundo. Volte a tua memória para a carta da abundância que você escreveu. Deixa isso assentar dentro de você. Deixa isso começar a fazer parte de quem você é, para que você seja, e assim você sustenta. Vai voltando devagar. Vai abrindo os olhos quando você estiver pronta. Sejam bem-vindas de volta. Tô toda arrepiada. Não sei se vocês vão conseguir ver. Que delícia! Alguém quer compartilhar alguma coisa no chat? Alguém sentiu algo? Pensou em algo? Percebe como você chegou aqui, maravilhosa, e como você está agora. Porque esse é o seu estado natural, quando existe escuta interna. Esse é o seu estado natural quando existe presença, conexão, intuição, concentração, foco. E isso a gente tem, todo mundo tem. Só que o mundo, o sistema, a sociedade, tudo que permeia ao nosso redor nos tira desse estado de poder. A gente sabe que é proposital. Quando o corpo, emoção e pensamento se alinham, o sistema nervoso entra em estado de segurança.
E é nesse estado que o cérebro consegue aprender, mudar e criar novos caminhos. Mas a gente também sabe, e eu preciso reforçar isso, que é algo muito importante. Se a gente sai daqui e volta para a mesma rotina, para os mesmos padrões, para as mesmas referências externas, quanto tempo leva até você se desconectar de novo? Quanto tempo leva até você se afastar do teu poder interno de manifestação, do teu fogo sagrado, dessa chama que alimenta a sua centelha divina, que alimenta a tua fonte de poder pessoal, de autoridade interna, de fazer acontecer? 3 dias? Uma semana? A vida puxa, a gente sabe que puxa. E o cérebro também sempre vai tentar voltar para o que é familiar. Ele foi programado para repetir o que já conhece, porque isso economiza energia. Né? Mais uma vez, a neurociência explica isso para nós. E é por isso que transformação precisa de método, de estrutura, de ambiente, de constância, de consistência. Faz sentido? Alguém viu eu dando spoiler nas redes sociais sobre algo chamado Divina Fonte? Eu joguei uma vez lá nos stories, a carinha assim. Maravilhosas. A Divina Fonte é uma grande novidade que eu vou lançar aqui com vocês em primeira mão. E o que você sentiu em conexão com você é alinhamento. E o que sustenta alinhamento é estrutura. Mas a gente não constrói estrutura sozinho. Até pode e conseguimos, mas demora muito mais. Então, a Divina Fonte nasceu exatamente para isso. Então, eu considero que o Raízes Sagradas é o portal de entrada. É o portal de entrada para o teu mundo interno, para a tua verdade, para a tua guiança. E a Divina Fonte é o estilo de vida que sustenta esse caminho para dentro. O caminho de volta para a sua verdadeira casa, a nossa centelha divina. Eu costumo dizer que mudança real acontece, não acontece, não tem como uma mudança real acontecer só no emocional ou só no espiritual. Ela precisa acontecer também no comportamento, no corpo, no cérebro. Quando existe método, repetição e consciência, o cérebro cria novos caminhos, né? O que eles chamam de neuroplasticidade. E aí a transformação deixa de ser momentânea e se torna sustentável, começa a fazer parte de quem você é, sua nova identidade. Então, é por isso que a Divina Fonte não nasceu para ser um curso, não é um curso, não é mais informação, porque a gente também já está entupido de tanta informação que se torna ruído. A Divina Fonte nasceu para sustentar esse estilo de vida. Como uma resposta mesmo, para mulheres que já fizeram terapia ou ainda fazem, já fizeram curso ou ainda fazem, já leram um livro, mas ainda não conseguem sustentar. Mulheres que estão exaustas porque já tentaram tudo do lado de fora, mas que agora sabem, entendem que o caminho é para dentro. Então, a Divina Fonte é uma reprogramação de identidade, eu diria. É base sólida para sustentar a jornada de toda mulher e sentir que quer, que precisa, que pode, que se autoriza, que merece. Então, é uma mentoria estruturada em módulos, numa plataforma online, que conduz uma jornada de autoconhecimento, de autoconsciência, de espiritualidade prática, de fortalecimento do feminino, para que você possa retornar para a sua divina fonte. Esse é o objetivo. Então, eu preparei a plataforma com vídeos, meditações, encontros exclusivos que vão acontecendo também ao longo do caminho. Tem tarô, praticamente uma introdução de uma formação de tarô também, para quem quiser, tem lá dentro. Tem astrologia, tem numerologia, tem materiais de apoio para aplicar a vida real, com práticas para sair do modo sobrevivência, para curar padrões, para fortalecer a conexão interior. Integra praticamente tudo que eu trabalho, maravilhosa. Todas as ferramentas com as quais eu trabalho. Arquétipos, chakras, ervas medicinais, guias e protocolos práticos em movimentos de transição.
E, claro, né, uma comunidade de troca que sustenta, fortalece uma egrégora potente de jornada coletiva também. Então, a Divina Fonte vem em camadas, né? Primeiro, reconhecer padrões, depois desprogramar crenças, depois integrar físico, mental, emocional, energético, e depois construir o estilo de vida coerente com quem você é de verdade e com o que você quer viver a partir do que você é. Então, não é para ser assistida, por isso não é curso, é para ser vivida. Então, é um espaço que não foi criado para quem quer acessar só conteúdo, é para mulheres que querem se tornar referências de si mesmas, que entenderam já que o caminho é para dentro, a gente sabe. Bom, hoje eu abro oficialmente o ciclo fundador da Divina Fonte. Ciclo fundador não considero ser desconto, considero ser posicionamento para mulheres que vão iniciar essa jornada comigo como fundadoras também, desde o dia 0, né? Então, o acesso é de 6 meses, maravilhosa, dentro desta plataforma, para você ser guiada no seu ritmo. E nos próximos ciclos, o valor será algo entre R$ 1.400 e R$ 1.900 para o período de 6 meses, mas hoje exclusivamente para este nascimento. Só para quem entrou para o Raízes Sagradas Portal 33, o investimento é de R$ 597 à vista ou em até 10 vezes de R$ 71,75. E aí, maravilhosas, eu sei que aí começa a virar papo de vendedora, né? Mas o valor é totalmente simbólico, perto do que vocês vão encontrar lá dentro. Eu garanto, e depois vocês vão me dizer. Nós estamos falando de menos de uma pizza por mês para transformar e sustentar a sua nova realidade. E não, ele não vai voltar para esse valor simbólico nunca mais. Essa condição é de fato exclusiva, somente para vocês que estão vivenciando o momento do nascimento comigo. E, além disso, você terá 7 dias de garantia para experimentar a Divina Fonte. Ou seja, se em uma semana você perceber que não faz sentido para você, você recebe 100% do seu investimento de volta, tá? Eu assumo o risco com você, porque eu garanto o efeito dessa experiência na sua vida. Eu sou a prova viva de que o método funciona, porque ele é, de fato, o resumo da minha jornada de 8 anos de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Foi daí que ela nasceu. E aí, claro, eu preciso deixar um tempo limitado, né, para esse ciclo fundador, neste valor, porque muito em breve eu vou lançar para mulheres no público geral com um outro valor que vai ser um pouco mais acima, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu tô vendo que tem alguém... E teremos acesso a tudo que você mencionou já neste lançamento? Sim, maravilhosa, sim. Inclusive, a gravação deste Raízes Sagradas Portal 33, eu vou enviar no grupo e ele vai ficar disponível por um tempo. E aí, depois, essa gravação, assim como todos os outros Raízes Sagradas do futuro, vão direto para a plataforma. Lá vai ser a bolsinha que a gente guarda tudo que a gente quer levar para a vida. Então, sim, vai ter acesso, e é acesso imediato. Quando você se inscreve, você já abre a plataforma inteira e você já consegue acessar os módulos que você quiser, da forma que você quiser. Estou vendo que tem mais alguém digitando aqui também. Maravilhosa, eu digo que, na verdade, é o seguinte, entrar para a Divina Fonte não é me escolher. Eu não quero que ninguém veja dessa forma. É escolher você, né? É escolher honrar a sua Divina Fonte. E é continuar dizendo para si mesmo, eu não vou mais me sabotar, me colocando no final da fila de prioridades, eu não vou mais viver no automático, porque, enfim, né, a gente sabe, e a mulher, ela tem isso do maternar, a gente vai cuidando de todo mundo, de todo mundo, de todo mundo, sendo mãe ou não, a gente tem a tendência de cuidar de todo mundo e a gente vai ficando por último. E vai ter novidade ao longo do tempo? Vai, maravilhosa, com certeza. Eu não quero dar muito spoiler, mas assim, além de encontros exclusivos que vão ir acontecendo ao longo do tempo, também vão ter algumas leituras de tarô exclusivos só para quem estiver lá dentro, com temas específicos. E vai ter também parcerias, collabs com outras profissionais, com outras terapeutas que vão trazer ferramentas que não são do meu universo, mas que vão colaborar e somar para um caramba com vocês também. Então, a plataforma, ela é viva, a Divina Fonte é viva, expansiva, ela vai crescendo ao longo do tempo. E vai crescendo junto com vocês também, né? Porque aí vocês vão ter acesso a
dar dicas, sugestões. Ah, Mai, queríamos leitura sobre X, queríamos um encontro para falar sobre Y. E assim a gente vai construindo e crescendo juntas. Como eu falo, né? Juntas somos infinitamente mais fortes. Maravilhoso demais. Ah, obrigada, maravilhosa. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a Divina Fonte, sobre a experiência, sobre o Raízes Sagradas? Eu vou enviar material, né, o presente Oráculo das Anciãs lá no grupo. Eu vou dar outro presente também. Eu comentei aqui sobre as luas internas, eu vou mandar para vocês o rastreador de emoções que tem as luas internas, que vai explicar direitinho qual é o arquétipo de cada ciclo da nosso ciclo menstrual, qual é cada arquétipo, qual é cada elemento da natureza. Ali vocês vão, eu vou explicar depois no grupo, mas vou mandar de presente para vocês também. E, claro, eu quero deixar aqui muito claro, em alto e bom som. Eu honro vocês e agradeço de coração e alma a presença de cada uma. Foram 20 aqui ao vivo, somos 60 lá no grupo, eu fiquei muito feliz. Então, muito obrigada pelo interesse. Para quem vai assistir a gravação depois de novo também. Maravilhosa, muito, muito feliz com esse novo projeto. Obrigada, maravilhosa. Vamos juntas, vamos juntas. Eu vou ficar disponível lá no privado para cada uma de vocês, 60 mulheres que estão lá dentro do grupo do Raízes Sagradas, em caso de dúvida, quiser mandar qualquer coisa, quiser fazer algum relato pessoal, eu tô lá disponível, você me encontra, tá certo? O portal se abriu, quem reconhece o chamado atravessa, o link de inscrição estará no grupo. Eu te vejo na Divina Fonte. Um grande, 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 grande beijo. Muito, muito obrigada. Bora continuar honrando essa fonte juntas. Até breve, maravilhosas. Até breve. Gratidão, gratidão por nos guiar neste portal. Eu que agradeço. Gratidão imensa. Deixa a vela queimar até o fim. Guarda a carta para ir lendo semanalmente. Isso aí, boa. E aí, qualquer dúvida ao longo do processo, lembrando, maravilhosas, que eclipse, energia de eclipse, reverbera por até 6 meses. Então, se possível, semanalmente, leia esta carta, integrando, sendo, trazendo para quem você é. E depois vocês vão me contando ao longo do processo. Tá bom? Gratidão, muito obrigada. Te vejo na Divina Fonte. Um beijo. Boa noite.